Sem dúvidas, esse vice-capitão me fez ficar confuso quando eu li o capítulo de início. Harawardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje vou falar tudo que eu achei, como foi o que eu gostei sobre o capítulo de número 261. O capítulo que não tem como, foi fantástico, porque Yoro no Kage, Shadow of Night, digamos que As Sombras da Noite foi muito interessante. Afinal, finalmente, vice-capitão aparece, Nahato, que tem aparência semelhante da Kahondo, tem, digamos que uma carisma, tem uma personalidade que era esperada, vai treinar o Asta porque também é usuário demoníaco. Sério, foi fantástico esse capítulo, era tudo que eu esperava, tudo que eu desejava, e foi perfeito por tudo que foi mostrado. Eu diria que a espada saindo do Grimoire, eu diria que a verdadeira natureza da Grey não é transformação, e foi perfeito, foi recheado de informações. Mas a única coisa que eu já quero deixar logo de início de vídeo é que eu achava que era vice-capitã. Eu quero deixar falado isso bem exato. Quando eu tava montando tudo, vendo aqui pra conversar com vocês em vídeo, eu achava que era Nahato, né, da vice-capitã. E no fim é Nahato. E sim, ele é homem. Então ele me deixou confuso. Ainda mais por conta do porte físico dele, digamos que é um porte bem sexy, se é que você me entende. Mas se a gente vê a espessura da mão, realmente ele é um homem. Mas eu devo dizer, eu achava já que ele seria uma rival que iria disputar com a Charity e com a Vanessa. Infelizmente, não é. É só um grande companheiro na broderagem do Yami. Mas pra todo caso, o vice-capitão chegou. Tô louco pra ver o tipo de treinamento que ele vai mandar o Asta e possivelmente todos os Touros Negros fazer. Porque eu acho que ele é o único que vai conseguir deixar esse esquadrão agora na limpa pra acabar com o Spade e resgatar o grande capitão. Então com isso, bora falar um pouco sobre esse capítulo, porque as lágrimas de Asta me deixaram emocionado, ainda mais perplexo, porque estou curioso para ver o tipo de treinamento. Seria uma referência ao treinamento como foi com Naruto e Kurama? Quem sabe, não é mesmo? Mas para todo caso, eu diria que a referência às mãos de Parategils de ReZero são notáveis. Então com isso, Nahato é promissor, era um capítulo esperado, porque era definitivo, 90% de chance dele acontecer, estou feliz em ter acertado isso. E agora estamos preparados para ver as consequências do reino inteiro, a possível reunião que vai acontecer. Mas antes, temos que falar desse capítulo parte por parte, tudo de épico que aconteceu. Então vamos falar sobre o capítulo mais recente de Black Clover, que fica mais conhecido como A Magias das Sombras de Nahato fizeram com que Asta fique mais forte futuramente. Começando a falar sobre esse capítulo mais recente parte por parte, vemos que os Touros Negros, eles voltam para o reino de Clover. Isso é um ponto curioso, porque a gente vê Grey, Gauchard, Vanessa, Figaro. Eu diria que possivelmente devido às circunstâncias de batalha e a exaustão, o desmaio de Asta, pode ser que eles já tenham ido imediatamente para o reino. E a gente não sabe a consequência que ocorreu em Hurt, a gente não sabe se eles falaram com a Noelle antes, a gente não sabe se eles foram direto, então é um mistério. O que a gente sabe é que o período anoiteceu bastante lá. Mas, para todo caso, tendo voltado para o reino de Clover, é dada a circunstância, tudo que ocorreu. E é curioso por conta que vai rolar outra reunião de Capitães Mágicos, relembrando o ambiente que se passou de dias, foi de um dia para o outro, e eu quero que você se recorde quando o Yami chega nessa invasão que tá rolando na luta contra Dante da Tríade Negra, ele tinha saído de uma reunião de Capitães Mágicos, então é interessante ressaltar, normalmente são reuniões mensais, só que vai ocorrer já uma outra reunião devido às circunstâncias, então coitado do Rimado que vai ter que trabalhar dobrado. E eu estou curioso para ver a reação do Jack e da Charity após saber do sequestro do Yami. Mas, para todo caso, a gente vê que vai rolar. O Owen diz isso, que é o médico, né, de Clover. E ele diz que não sabe o que aconteceu com o braço do Asta. Algo que era esperado, porque o Asta vai ter que contar, né, o que ele fez. Mas, para todo caso, a gente vê que ele consegue curar tudo, a exaustão, o físico do Asta. E ele diz que a única coisa que eles podem fazer agora é descansar. Mas antes disso, vemos que Grey pede para que seja dada uma olhada no Gauchard, se ele está totalmente bem realmente. Então é muito fofinho essa parte, por ser a Grey, né, por já gerar esse chip. Mas para todo caso, vemos que nem parece que a vida dele correu o risco, que ele estava entre a vida e a morte, que ele sofreu um golpe de uma espada, por conta que praticamente não teve dano. E assim ele diz, a verdadeira natureza não é transformação da Grey, da magia dela, por conta de que ela conseguiu remontar o tecido do Gauchard. Então é interessante isso, porque se não é transformação, também não deve ser cura, mas é algo perto disso, mas está em outro patamar. É semelhante ao caso da Nero, que possui magia de selamento, mas pode servir como cura, onde ela sela o dano, digamos que consegue fazer com que a pessoa não sinta, digamos, uma gravidade, um ferimento tão grave, até que
possa ter o suporte do Mago de Cura. E então podemos dizer que a Grey está num patamar acima, porque ela consegue remontar o tecido de uma pessoa. Então podemos dizer que a natureza da Grey envolve algo que remodela, digamos, remonta o tecido, o corpo de uma pessoa. Então é muito interessante isso futuramente. O autor não afirma que é uma magia de cura nem de transformação, é algo perto que está num outro patamar, semelhante ao caso da Nero, só que num nível acima. Como você pode perceber, afinal ela remontou. O Gaucher não precisou de mago de cura, como por exemplo o caso da Nero com Asta, depois ele teve que ter o suporte da Mimosa. Mas para todo caso, muito curioso, eu acho que foi bem informativo, e com isso a gente já pensa mais em torno da Grey. Ela é uma maga misteriosa que pode se tornar muito mais poderosa se ela treinar arduamente. Mas, para todo caso, a gente viu que praticamente eu acredito que abordei quase tudo de relevante que eu queria apresentar sobre essa parte. E com isso vamos falar sobre a parte do sofrimento. Vamos falar sobre Asta encontrando pela primeira vez Nahato, o vice-capitão dos Touros Negros. Continuando a falar sobre a outra parte do capítulo, agora vamos para a parte mais envolvente, modos. A parte mais esperada, a parte que todo mundo ficou perplexo, ele apareceu! Então, vamos falar sobre Nahato e Asta. Acho que é interessante por conta de que confirmou uma coisa que era uma possibilidade. Objetos que tenham contato com antimagia no patamar novo do Asta, o poder definitivo de um Akuma, se tornam, digamos que, alvos de antimagia, se tornam armas antimagia. Isso é curioso por conta do que a gente vê a espada, a katana do Yami saindo do Grimoire, ou seja, objetos que têm contato com antimagia podem entrar no Grimoire. Com isso, tudo que o Asta tiver contato pode entrar no Grimoire. É um ponto que eu precisava da confirmação e aqui estou exaltando, e é curioso isso. O Asta pode ter, digamos, a arma para si próprio, como ele pode devolver possivelmente. A gente nota isso, porque quando ele infunde antimagia, a arma fica numa outra coloração, como você percebe, e você viu agora como ela está. Então, por hora, é a katana do Asta. A gente não sabe se ele vai devolver ou se o Yami vai deixar com ele. Mas, por enquanto, tudo que ele tiver contato, ele pode colocar dentro do Grimoire. Foi uma ótima confirmação isso. Então, acho que é interessante, porque, tendo recebido, acordando, recobrando consciência, vendo para seu braço, ele abre o Grimoire desesperado e ele vê realmente tudo o que aconteceu, que ele não foi forte o suficiente para proteger Yami, e assim, ele já parte. Ele sai da unidade médica de Clover, por conta que ele iria rumo ao reino de Spade para enfrentar a Arquilide Negra para salvar seu capitão. É curioso isso, porque uma figura misteriosa aparece, e em volta de magia de sombras, e essa magia de sombra localizou o território inteiro da unidade médica, paralisando quem estava lá, e a gente vê que Asta não conseguia se mover. Então, é interessante porque praticamente o mago misterioso, essa figura, apenas diz: você não entendeu a circunstância que você fez para seu braço estar assim? Até mesmo seu Akuma perdeu esperança com você. Você acha que tem forças para ir para o reino de Spade? Você estará fazendo um ato idiota, um ato sem noção, não é um ato de bravura e coragem. Então, após ouvir todas essas palavras, após a relutância de Asta falando sobre o Yami, e o mago falando que é bem familiar do Yami e ainda critica a maneira do Capitão dos Touros Negros, Asta fica em fúria, porque ele não conhecia esse mago misterioso. E assim, ele só diz Demon Destroyer, e a espada sai, o Asta já vai rumo ao ataque, só que mãos das sombras surgem do território e paralisam Asta, o jogam no chão. E nesse momento, vemos que o mago fala: se você não consegue me derrotar, você não vai conseguir salvar Yami. Com isso, vemos as recordações do protagonista, onde ele lembra o que seu Akuma falou: você é fraco. E com isso, o protagonista entra em lágrimas, porque ele se culpa. Se ele tivesse sido mais poderoso, ele poderia ter protegido seu capitão. Essa cena chega a ser muito interessante, por conta de que eu lembro, eu não vou mentir, eu critiquei o Asta, ao mesmo tempo que eu tentei entender, eu tentei elogiar tudo que ele fez, mas ainda assim foi uma cena que me machucou, por conta de que ele é o tipo de pessoa que conseguiu reconhecer seus erros. Então quando ele diz isso, machuca ao mesmo tempo que emociona. Então por ele ter reconhecido seus erros, mas mesmo assim não saber o que fazer, é muito bonito. Então nesse momento o mago tira o capuz e fala: você é um tolo, mas é um tipo de pessoa que eu gosto. Eu sou o vice-capitão dos Touros Negros, Nahato. Se você desejar, eu posso lhe ensinar a como dominar esses poderes. E assim se conclui o capítulo de uma maneira com uma hype mega gigantesca. Sem dúvidas, ótimo capítulo, capítulo esperado, capítulo perfeito. Eu diria que Black Clover arrasou. Tabata NCC soube fazer o capítulo, era algo que era necessário ser mostrado, por conta que o Nahato, ele é o único que pode liderar os Touros Negros com a perda do Yami. Era algo que eu vinha conversando com vocês nos vídeos anteriores, que devido à tragédia que aconteceu, ele teria que aparecer, ainda mais porque ele já conseguiu o que ele queria, ele obteve as informações de Spade. Então, com
com isso, quando ele diz que o Yami ainda está vivo e a maneira com que ele se porta é uma maneira bem calma. Então, aparentemente, a gente vai ter a possibilidade que vai acontecer algo ainda, digamos que não é bem assim para acontecer da árvore ser criada, então vai ter uma quantidade de tempo. Era algo que eu já vinha abordando e mais uma vez eu ressalto e vou ressaltar se ele confirmar isso no próximo capítulo. Mas, para todo caso, qual é a relação com o Yami? Quando eles se conheceram, Nahato é um mago que aparentemente não fica muito no QG dos Touros Negros, ele faz mais investigações, missões fora. Então, essa é a primeira ou é uma de várias missões? Por ele ser um usuário de Akuma. Por isso ele não gosta de ficar muito no reino de Clover, talvez pelo Damation, talvez sim, talvez não. Ele é um mago que foi o primeiro recruta, por isso que ele é o vice-capitão dos Touros Negros. Isso são pontos curiosos, são informativos. Eu diria que tem uma personalidade bondosa, ao mesmo tempo que cuidadosa. A gente vê que ele vai falar literalmente na cara: vocês todos são fracos, vocês nunca vão derrotar a Tríade Negra se não ficarem mais fortes. Por conta de que ele vai questionar esse treinamento de 6 meses, possivelmente, ele vai falar bons pontos, ao mesmo tempo que ele vai reconhecer pontos fortes. A gente já viu isso na personalidade, era algo que eu esperava, que eu gostaria que acontecesse mesmo, por conta de que, possivelmente, eu acho que talvez a única maga dos Touros Negros que ele elogie talvez seja a Noeri, e olhe lá. Então, com isso vai ser interessante, porque ele é um tipo de mago que ele tem um Akuma dentro de si, possivelmente. Ou ele foi amaldiçoado também por um membro da Tríade Negra. A gente não sabe ainda. A criatura em seu ombro dá a entender que ele foi um mago que esteve no submundo, ele conseguiu voltar. Então, são possibilidades que piram a minha cabeça, são possibilidades que eu tô louco, tô hypado pra ver. Ainda mais porque a gente não viu a volta de todos os membros dos Touros Negros. A gente não sabe se vai aparecer realmente, mesmo com a chegada do vice-capitão. Então, eu tô muito hypado. Eu acho que a única maneira que eu posso falar agora, o único sentimento, porque esse capitão vai ser o cara. Eu acho que ele até pode treinar, digamos que a maioria dos Touros Negros, mas ele vai ter mais uma relação assim de pupilo com a Asta. Eu acho que vai ser uma relação muito mestre-pupilo, mais até mesmo do que o Yami. O Yami é muito comandante com subordinado. Eu acho que ele vai ser o mestre que eu desejava ver para o Asta, ainda mais por ter poderes demoníacos. Então vai ser interessante ver. Além do mais, a gente não sabe a relevância e os propósitos que o Tabata CC quer construir nesse Vice-Captain. Ele será um personagem que continuará na obra, ou vai ser um personagem que vai ser eliminado? Eu espero que seja um personagem que proporcione várias emoções, mas que não seja eliminado. Então, eu tô bem curioso para ver o propósito do vice-capitão dos Touros Negros, além de que ele parece muito carismático e eu quero ver a reação dos outros membros. Afinal, o Renly é um membro antigo. Será que ele já conhece? Vanessa já conhece? A gente não sabe ainda quem conhece esse vice-captain ou quem não conhece. Mas uma coisa é certa, seria interessante ele, digamos, ter uma conversa com os outros capitães já conhecerem ele, ainda mais o Rei Mago. Então, vai ser muito bom. Eu espero que sejam pontos que sejam desenvolvidos pouco a pouco. Mas com isso, é praticamente tudo que eu queria falar por enquanto, pelo que foi mostrado. Só sei que vai ser uma figura muito importante para o Asta, vai fazer um treinamento muito importante. Eu acho que ele é o único que pode fazer o Asta chegar num novo nível. Eu acho que o Asta vai conseguir domar em partes o Akuma dele, e isso é interessante, porque a gente não sabe até que nível ele consegue atingir de poderes demoníacos. Será que ele consegue passar do 90%? Talvez sim, talvez não. Mas, para todo caso, se a sua pergunta é: Haru-senpai, o que você espera para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, eu diria que eu espero informações. É isso que eu quero. Por conta de que eu acho que vai ser muito interessante se eles já mostrarem a reunião dos Capitães Mágicos, por conta de que vai ser a aparição de diversos personagens pós-time skip, próprio Rei Mago, que eu tô muito curioso para saber, dada a circunstância, se ele tá muito mais poderoso ou não. Então eu acho que vai ser muito importante essa aparência, ou melhor dizendo, essa aparição também dele, como aparência. A gente não sabe se ele vai ficar mais velho, não é mesmo? Eu acho que também é um ponto interessante mostrar talvez o reino de Hurt, ou através da reunião dos Capitães Mágicos, mostrar o representante de Hurt lá. Eu acho que vai ser muito bom. Alguns membros dos Touros Negros praticamente devem estar na reunião, vice-capitão, Asta e talvez mais um membro que presenciou a batalha, talvez sim, talvez não. Eu acho também que falar um pouco, abordar já como vai ser o treinamento demoníaco para ter o poder do Akuma vai ser interessante. Não é algo que eu acho que vai ser abordado muito no próximo capítulo, mas talvez seja um tópico. Então são pontos assim que eu espero que aconteçam. Mas, para todo caso, é hype. E o próximo capítulo já vai ser bom por alguma dessas partes que possivelmente vai ser abordado. Então, tendo novos capítulos, obviamente a gente vai vir aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na